Em mais um podcast do CRM Paraíba, eu, Cláudio Oreste, estou hoje com a doutora Andréa Correia, obstetra, que irá abordar um tema bastante interessante para vocês, mães e futuras mães, a humanização do parto. Doutora Andréa, gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Então, eu sou Andréa Correia, médica obstetra, e que tenho a oportunidade de, dentro da especialidade, atuar há quase 10 anos como ginecologista e obstetra e focado mais na obstetrícia, exercendo a arte de partejar. E, sem dúvida, é muito gratificante, Cláudio, poder estar aqui hoje, né, como representante aí do CRM-PB e também representando toda essa categoria profissional, poder falar um pouquinho desse termo, às vezes, tão polêmico, mal interpretado, né, da questão da humanização do parto, mas que, na minha opinião, é essencial para que a gente possa alertar todo esse processo que é necessário de desconstrução para que a gente possa, de fato, abraçar esse novo modelo de assistência obstétrica que está determinado em nosso meio, né? Então é importante a gente conhecer, se apoderar desse tema, para que a gente tire todas as dúvidas e esclareça de uma vez por todas com relação a esse tipo de abordagem que é feita habitualmente e que deveria ser o norte da assistência. André, assim, ao longo do tempo, como foi a evolução do parto? Desde os primórdios até chegar no momento atual de hospitalização do parto, né? Então, desde que mundo é mundo, o parto ele sempre foi um evento familiar. Então, a partir do momento, né, que houve o processo de medicalização, de institucionalização, de avanço da própria medicina, houve esse processo de retirada da mulher, que na figura de sujeito, né, vivenciando aquele processo, o ato de nascer, o ato de se tornar mãe, né, aquele evento fisiológico, passou a ser considerado objeto, onde a figura, né, do processo, na realidade, de medicalização e institucionalização, começou a trazer intervenções, muitas vezes desnecessárias, com a finalidade de tentar oferecer uma assistência mais segura, né, porém intervindo no ato fisiológico natural, na maioria dos casos, né. Então, o que seria uma coisa natural e própria da mulher, em que era ela a protagonista do seu parto, em prol de uma assistência melhor, foi generalizado procedimentos que talvez não fossem aplicados a peculiaridades de cada pessoa, digamos assim, né? E se a gente for analisar, era algo que envolvia toda a comunidade, né? Dentro dos primórdios e com o avançar dos anos. Só depois, lá já nos meados do século XIX, século XX, quando a gente viu a inserção, né, do avanço, né, da medicina e na instrumentalização, né, a partir da figura do fórceps, né, que é um instrumento que começou a modificar a assistência obstétrica mesmo, trazendo e institucionalizando, porque nós também precisamos considerar que havia mortes maternas, mortes neonatais, e que ter esse acesso a determinada figura do profissional médico dava a impressão que iria oferecer algo diferente, porém não banalizado como aconteceu. Poderia ser algo que fizesse diferença naquela época. Exato. E para aquele momento, né, muitas pessoas se dedicaram a estudos e a intencionalidade era de trazer uma ajuda, de reduzir mortalidade, mas na realidade, ao generalizar, né, e envolver todo mundo no mesma classificação, né, todos com o mesmo risco, a gente começou a intervir. E eu sempre utilizo esse conceito e sempre compartilho com as gestantes durante as consultas de pré-natal, que é um excelente momento de educação perinatal, que toda intervenção, ela chama intervenção. Uhum. Então, não fica restrito só a um ato. Isso. Ele pode decorrer outras necessidades. Exatamente. Então, o que a gente vê na atualidade é que
as parteiras tradicionais, aquelas mulheres da comunidade, né? Aquela pessoa da própria família, as mães dessas jovens que se encarregavam dessa responsabilidade de estar ao lado, dando suporte psicoemocional, físico, lembrando de alimentar, hidratar aquela mulher naquele processo, né? Eu já tive a oportunidade de conversar recentemente com uma parteira centenária, que nós temos lá em Patos, e que ela me disse o seguinte: até o pirão da galinha eu preparava para dar energia para a mulher entrar no período expulsivo. Tá, nesse aspecto a gente perdeu uma expertise grande, né? Um conhecimento que hoje em dia a gente não vê mais essa figura da parteira. E aí dentro da medicalização a gente tornou um pouco a visão meio bitolada, no sentido de achar, por exemplo, que a evolução do processo ela se baseava numa avaliação de toque vaginal com a dilatação, e a gente deixou de enxergar a mulher, que ela dá sinais, o corpo dá sinais, o bebê dá sinais, se aquilo está entrando dentro do processo que é fisiológico, se está ocorrendo dentro do curso natural das coisas, ou se está havendo uma mudança, e é aí onde a gente tem que ter esse olhar para perceber a mulher e entrar com a intervenção quando necessária para que a gente ofereça os melhores desfechos. Então, deixou de se ter uma visão generalizada, holística, para ter mais focada, e nesse aspecto de focar, perdeu a dinâmica de toda uma assistência que pode ser reflexo do desenvolvimento do parto em si. E, além disso, a gente pode incluir também que, a partir do momento, né, que a gente começou a colocar a figura do medo, né, e afirmar para a mulher que a dor do parto, né, que a contração uterina, ela se assemelhar a quebrar 20 ossos, eu estou aterrorizando uma pessoa, e ela vai, se ela tiver a oportunidade ou a condição, se ela realmente absorver essa informação, ela não vai querer outra alternativa a não ser recorrer a uma cirurgia, né, de médio porte, que é uma cesariana, para livrá-la daquela dor. Então, a cultura, né, ela tem um poder muito grande, né? O pensamento daquela sociedade, a partir da medicalização e da institucionalização. Nós vivemos, por exemplo, hoje, uma geração de 20, 30 anos, com altos níveis de cesariana, onde essas mães dessas jovens hoje que estão gestantes têm um poder muito grande de influenciá-las, e a gente percebe quando aquela mulher deseja, muitas vezes no seu próprio ambiente familiar, elas não têm esse acolhimento, porque a gente vem dessa geração de mães, de avós que vivenciaram a cesariana e não tiveram a oportunidade de conhecer outra forma. Exatamente. Né? E aí acaba transmitindo essa impressão de que a cesárea é um parto com menor risco, entre aspas, para a mãe e para o bebê. Isso. E tem um aspecto também que a contração ela é fisiológica, né? E ela tem um objetivo que é colocar a criança para fora. E aí o que é que se centra mais é na questão da dor, ao invés da necessidade de expulsão do concepto naquele momento. É muito importante, desde o primeiro momento da consulta do pré-natal, é algo que eu sempre procuro perguntar àquela gestante que me busca, que tipo de parto ela gostaria de vivenciar? E o que ela entende, o que é que ela compreende sobre as vias de parto? E aí muitas delas, né, até se colocam com o desejo de vivenciar uma experiência de parto normal, porém elas têm medo da dor, porque o que lhes foi passado é algo que é uma dor terrível, insuportável, né, que além de outras questões relacionadas a intervenções que muitas vezes são feitas de forma banal, né, e de forma protocolizada, meio que feito para todo mundo, e isso faz com que mine a confiança dessas mulheres. Então, dentro do processo de educação perinatal, a gente que está inserido, né, nessa abordagem, quer seja o obstetra, o enfermeiro do programa de saúde da família, quem está ali na porta de entrada acolhendo essas mulheres no pré-natal, a gente tem o dever de educá-las no sentido da educação perinatal e explicar que a contração é como onda, que ela vai e volta, ela tem começo, meio e fim, e ela tem pausa. E entre uma contração e outra, sempre digo para elas, existe um mundo a ser vivido. Você pode se alimentar, você deve se hidratar,
Mas se você estiver focada na dor, Cláudio, você vai sentir a dor antes, se durante e depois. Fica imobilizada. Exatamente. Paralisada. E aí, pela dor. a mente, como a gente tem visto, É o Senhor de nossas precisa ações. dominar o corpo nesse sentido. E quando a gente determina, por isso que quando a mulher ela tem o desejo de vivenciar aquela experiência, é como se o universo conspirasse a favor Dela. Porque é a energia que ela vai gerar. Ela se blindar, por exemplo, de comentários de pessoas que chegam e dizem: já está na hora de nascer, está passando do tempo, porque a vizinha, o bebê, né, evoluiu com um desfecho negativo. E aí, quando ela se blinda e busca a informação, essa mulher ela adquire poder. E aí é onde está o processo de empoderamento através da informação. E hoje, com esse mercantilismo, essa industrialização né, do processo, sente senhora de si. Muitas vezes elas acabam investindo em coisas que às vezes são tão desnecessárias, né, gastando com enxovais, que às vezes nem vão utilizar, e aí às vezes deixa de investir na informação, né, na busca de um aconselhamento, né, participando de rodas de gestante, ouvindo depoimentos de outras mulheres que tiveram experiências positivas e reconhecendo os seus direitos. Com relação a isso, o papel da família, como você considera esse papel? É fundamental. A mulher, em toda a sua fase, né, em todas as situações de vida, cada pessoa ela precisa ter rede de apoio. Né? A mulher que só fez acumular, a mulher moderna, acumular funções, ela mais do que nunca vai precisar dessa rede, e principalmente num período do ciclo gravídico puerperal. Então, a figura da família, né, dando suporte e acolhendo o desejo da mulher, respeitando as suas decisões que devem ser baseadas, né, na avaliação de riscos e benefícios em cada conduta que está sendo ofertada para ela, ela precisa estar apoiada, se sentindo ali pertencente naquele meio, de que ela não está sozinha. Porque o que é que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento, naquele momento de fragilidade e vulnerabilidade, que toda mulher vai passar naquela fase ali de transição do trabalho de parto. Eu sempre digo que algumas pessoas utilizam esse termo como fase de transição, que eu acho mais adequado, mas outras chamam de momento do arrego, momento da covardia, que eu nem gosto dessa terminologia. Momento do desespero. Do desespero. Na realidade, quando a gente entende um pouco do processo psicoemocional do trabalho de parto, a gente percebe que, de fato, aquela mulher ela vai estar com medo e vai achar que a cesariana vai ser a resolução dos problemas. Mas, naquele momento, o que realmente aquela mulher precisa? Ela quer ser acolhida, ela quer ser lembrada que ela tem que se alimentar, se hidratar, ela quer o alívio da dor. Né? Mas ela não quer a cesárea, senão ela não tinha buscado uma equipe, não tinha se informado, não tinha demonstrado desejar aquela experiência. Né? Eu posso estar até enganado, mas às vezes as mídias elas passam a coisa como se fosse muito banal. E eu lembro às vezes que é muito rápido na TV ter uma criança. E é todo um processo, um quadro evolutivo que culmina com o nascimento, mas não é peculiar de cada um ter o seu momento, ser diferenciado. Isso é tão interessante que, de fato, a gente tem essa percepção de que as mulheres, quando chegam, que não têm nenhuma informação, elas começam a idealizar seus partos, né? E aí eu sempre digo, olha, eu não quero te desanimar, mas eu estou aqui para te dar um choque de realidade, porque você também tem que saber que a dor ela faz parte do processo, mas o sofrimento não. Você não vai estar sozinha. E a garantia, por exemplo, do teu acompanhante, da tua escolha, vai ser o teu referencial de família, o teu porto seguro ali, que vai estar lá segurando a tua mão e te ajudando a dar o próximo passo. Né? Nesse passo, o acompanhante, principalmente o companheiro, é de fundamental importância a participação dele nesse processo. Faz toda a diferença. E os parceiros, quando eles realmente estão envolvidos, eu digo que eles até sentem a contração. É tão impressionante. A gente vê a partilha ali daquela dor e, ao mesmo tempo, aquele suporte. E isso faz toda a diferença, até mesmo na oportunidade que o momento do nascimento traz de ligação entre esse casal, que agora se tornará
Uma pais, família. né? Uma E que família. serão uma família com a chegada do novo ser. Então, sem dúvida, a gente precisa preparar não só a gestante, mas a família e todo aquele meio, né, que ela vai estar envolvida dentro da rede de apoio que ela vai precisar e que é fundamental. Então, essa questão da participação do pai nesse processo devia ser habitual. Isso. E nem sempre, infelizmente, a gente vê essa situação. Qual seria o maior fator estímulo para que ele participasse mais, na sua opinião? Olha, eu acho que, primeiro, ofertar, por exemplo, rodas de conversa em horários alternativos, porque a gente percebe que muitos até desejam participar, né, desses momentos, mas às vezes é horário de trabalho, as consultas de pré-natal geralmente acontecem em horários, né, que coincidem com horários que eles estão trabalhando, mas é necessário ter tentar identificar estratégias para mostrar para essa mulher o papel que ele tem, principalmente na figura da garantia de direitos. A mulher, quando ela estiver lá na Partolândia, muitas coisas ela não vai se lembrar, ela vai estar focada e conectada ali com aquele momento, né? A gente já diz logo, olha, ela vai ficar introspectiva, por isso que eu digo que a mulher e o corpo dela, ela dá sinais. Muitas vezes, quando a gente está ali vivenciando a arte de partejar, eu não preciso nem fazer um toque vaginal ou uma avaliação clínica e já percebo que aquela mulher está entrando num período expulsivo, né? Ou ela está na introspecção e aí começa justamente a iniciar os puxos, né? Então, ela tem atitudes corporais que já demonstram que aquele bebê já está ali no estreito médio, no estreito inferior. E aí, se eu estiver atenta a isso, estando ao lado, que é o papel do obstetra, por isso o termo, né, obstar, vem disso de estar ao lado, eu consigo ter essa percepção. E eu passo a exercer mais a paciência ativa, que é um atributo hoje essencial para quem escolhe seguir a obstetrícia. Hoje, com esse novo modelo, com esse resgate das boas práticas de assistência, Cláudio, eu insisto em te dizer, assim, é até meio complexo, mas para exercer a obstetrícia hoje, a gente precisa reconhecer que a mulher é a protagonista e que a gente só deve intervir quando realmente for necessário. E participar de corpo e alma. Exatamente. É vocacional. Porque é uma especialidade, por outro lado, que ela também tira tanto da gente, meu amigo. Eu já perdi tantos aniversários de filho, dia de pais, dia de mães, né? Por muitas vezes eu mergulhei tanto na especialidade que eu nem me reconheci. Então, não é fácil seguir a obstetrícia. E eu até me emociono porque realmente a gente que doa vida, né, porque quem faz obstetrícia e realmente acompanha, né, esse momento tão lindo, né, e tão gratificante, mas ele tem um preço alto, às vezes, de não ter uma vida programável. Hoje a gente tem estratégias de, por exemplo, estar inserido dentro de uma equipe que a gente é uníssono, todo mundo fala e segue os mesmos protocolos, e eu acho que a gente precisa estimular essa nova geração de profissionais, porque eles precisam abraçar a obstetrícia, que é uma especialidade essencial. Precisamos lembrar que a gestante de alto risco é de responsabilidade técnica do obstetra, assim como a gestante de risco habitual pode ser compartilhado com obstetrizes e enfermeiros obstetras. Mas imagine se essa arte de partejar ela se perde. Né? Nós agora estamos vivendo um processo aí de resgate, por exemplo, o próprio FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela fez um posicionamento nos chamando a atenção da importância de resgatar a assistência ao parto pélvico. Né? E é uma coisa assim que muita gente tem medo. Tem medo. E sempre assim coloca mais riscos com relação a um eventual parto. Isso, a gente precisa estar preparado para lidar com as situações que acontecem. Se na minha formação todo pélvico que chega é indicação de cesariana, o que é que eu vou esperar desse profissional? Qual a expertise que eu vou ter de dar uma boa assistência quando se torna necessário que isso seja um parto natural? E aí hoje, dentro do que a gente conceitua como humanização da assistência ao parto, ele se baseia justamente num tripé baseado em protagonismo da mulher, medicina baseada em evidências e assistência transdisciplinar. A gente precisa reconhecer que a mulher, né, a gente tem que ter a visão integral e holística dela e que ela vai ter necessidades
específicas. Então, muitas vezes, a gente precisa compartilhar assistência com outras ciências, né? Hoje a gente vive uma era de muita gestação de alto risco relacionada aos maus hábitos, né? Ou até mesmo outros fatores associados com essa vida moderna e imediatista que a gente tem. Eu até perguntei ao dia um obstetra, colega, se era epidêmico a diabetes gestacional. Isso. Então, hoje está sendo quase que mais que frequente, eu acho que tem que mudar até esses percentuais, né, de número de gestações de alto risco, onde a gente está ali de mãos dadas com a figura do nutricionista, que é tão importante para que a gente consiga ter uma adesão dessas mulheres, né, trazendo estratégias que elas possam ter uma nutrição de qualidade, né, se sentirem motivadas, ter energia para praticar uma atividade física, que hoje é nível de evidência A, para evitar outras comorbidades. Exato. Então, a gente precisa reconhecer que quem segue qualquer área da medicina, mas em especial a obstetrícia hoje, tem que ser um eterno aprendiz e tem que aceitar a desconstrução. Aquilo que ontem era uma verdade absoluta, de uma hora para outra a gente percebe que, além de não ser verdade, ainda é iatrogênico, ainda traz dano. Então, se eu não estiver inserido nesse processo, nesse movimento e me permitindo entender que ontem, mesmo sem intenção, eu posso ter agido de forma que hoje a gente atribui como violência, mas a gente tem que acompanhar esse processo e também reconhecer o lado do profissional, que é como eu te falei anteriormente. Cada um de nós tem um tempo de desconstrução. E tem a questão de entender e compreender e aceitar outros pontos de vista, que não é aquele tradicional. Ô, Andréa, a gente pode dar um tempo para continuar. Essa entrevista está muito boa e a gente não quer perder com certeza. A continuidade. Então a gente vai dar um intervalo e volta no próximo episódio.